abóbora menina. Tão gentil de distante, tão macia aos olhos, facuda, gordinha, de segredos bem escondidos. Estende-se à distância, procurando ser terra, quem sabe possa acontecer um milagre. Folhinhas verdes, flor amarela, ventre redondo, depois é só esperar. Nela desabam todos os rapazes. Ai, gente, olha as flores aí. Regaço de aço, desfaço em abraço, meu lenço arremesso. Por isso eu penso que estou bem fixo num crucifixo. Oi, Paula, tudo bem? Olá. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria saber de você como surge em Angola o cinema. Bom, o cinema em Angola, como em grande parte do mundo, é um fenómeno do século XX. O primeiro cinema em Angola é ainda feito em tempo colonial e é percebido como, por parte do colonialismo e do império colonial, como uma forma de propaganda, de mostrar como tudo estava tão quieto e tão bem organizado no domínio colonial, ao mesmo tempo que vai criando todo o estereótipo, afastando o outro, criando o outro como o incivilizado, o selvagem. É assim que nasce o cinema em Angola, de tal maneira que se pensa até hoje que a primeira produção cinematográfica surge em 1934, a partir do momento em que se tem o caminho de ferro de Benguela. E, portanto, o caminho de ferro, não é, é mostrado como a grande força imperial de desenvolvimento e é muito curioso ver esse filme, porque no filme à máquina é dada uma importância que os angolanos, os naturais, não têm, não é? Eles não estão visíveis nesse mesmo filme. E, portanto, durante todo o Império, as grandes companhias do café, do algodão, do açúcar, dos diamantes, usam o cinema como propaganda, como fator de propaganda. Paula, em relação às principais produções assim, em Angola, quais seriam as mais visadas, as que acontecem realmente? Há vários momentos no cinema angolano. Nós podemos dizer que há um momento logo a seguir à independência, onde várias pessoas ligadas ou não à televisão, mas ligadas ao Instituto Angolano de Cinema, vão filmar o fim da guerra, daquela guerra civil, vão filmar a forma como as aldeias ficaram, as cidades ficaram depois da invasão sul-africana. Portanto, há um cinema que surge logo após a independência e que é um cinema muito voltado para um tempo novo que se estava a tentar construir. E é desse grupo de trabalho que alguns nomes podem ser destacados, porque logo nessa altura eles tentam começar a fazer um outro cinema, um cinema já mais cinema de autor, não é? Com nomes
ligados a esse nomes e autorias destacadas. Você acha uma produção mais autônoma? Mais isso? autónoma, mais independente dos poderes de Estado, e portanto já é um cinema assinado, não é? Desse tempo eu destaco por dois nomes muito importantes: António Hall, Rui Duarte de Carvalho, não é? Portanto, como dois cineastas que assinam já, fazem uma produção. Sim. E que tentam fazer realmente um cinema que conta histórias, que conta uma história, quer dizer, mostra o país, mas também conta histórias. Mas quanto à promoção e patrocínio de verbas, por exemplo, para produção, você acha que o governo ajudou ou foi algo... Nessa época, sim, o governo, através de uma instituição que se chamou Instituto Angolano de Cinema. O governo, inclusive, chamou a Angola vários grandes cineastas mundiais, inclusive brasileiros, não é? Brasileiros, cubanos, que em Angola ensinaram os angolanos a fazer cinema, a fazer documentário, não é? Houve muitos angolanos jovens que foram enviados para Cuba, para o ICAIC, o Instituto Cubano de Cinema, para aprender a fazer cinema. António Hall foi enviado para os Estados Unidos da América, país com o qual nós nem sequer tínhamos relações diplomáticas, não é? Mas foi enviado com uma bolsa para aprender a fazer cinema, não é? Portanto, foi um investimento realmente de Estado. Sim. A partir desse investimento, houve gente que depois fez o seu caminho e fez os seus percursos. Entendi. Qualidades e dificuldades do cinema. Eu queria um panorama seu dessas duas palavras, assim. Se falamos no cinema nessa altura, qualidades. A grande qualidade foi realmente poder fazer-se a discussão ou poder ter-se conhecimento do que se discutia no mundo inteiro sobre o que era realmente cinema africano. Existe ou não existe um cinema africano? O que é um cinema africano? Será que nós, os africanos, continuamos a ver o outro, não é? Pela mesma lente com que o imperialismo os viu? Portanto, essa discussão fez-se em Angola e foi muito importante. Esses cineastas primeiros, alguns dos quais eu nomeei, participaram em grandes festivais de cinema, onde puderam conhecer outros nomes do cinema do mundo, do cinema de autor, e puderam tomar conhecimento dessas mesmas discussões. A desvantagens foi que esse cinema não teve continuidade, quer dizer, as grandes prioridades do país não foram definidas em função do cinema e, portanto, há ali um grande momento vazio, né, que só começa a ser depois ocupado muito mais tarde, quando os autores como António Hall e Rui Duarte decidem fazer por sua própria conta ou pedindo financiamentos a algumas instituições, e depois ainda muito mais tarde um jovem como Mondjaki, não é? Juntamente com Quiloange Liberdade, decidem fazer uma nova proposta sobre cinema angolano, da qual é resultado, por exemplo, o filme Oxalá Cresçam Pitangas. Essa qualidade que a senhora citou, por mais que tenha sido a principal qualidade, né, de colocar, de apresentar a África como de fato ela é, a forma como se deu comprometeu isso, né? É isso? O facto de eles terem ficado muito sem apoio, né? O facto de não ter sido criada talvez uma escola de cinema, não é? A guerra. A guerra também foi um fator importante, não é? O facto de se ter privilegiado a televisão, não é? Tanto que muito do documentário, mesmo do documentário sobre a guerra, sobre a fome, sobre as crises, é feito pela televisão, não é? São operadores de câmara saídos da televisão que vão pelo país fora, não é? Muitas vezes... o cinema é colocado... Exatamente. Enquanto o cinema narração, cinema que conta histórias,
o cinema drama, o cinema de ação é posto de lado durante um largo período, né? Atualmente, eu queria saber o cinema angolano hoje, como ele se dá, de alguma forma, quais são as produções atuais. Eu penso que vivemos uma boa fase no cinema angolano, porque há várias propostas, não é? Há um grupo de jovens que se chama a si próprio Geração 80, não é? E que já nasceu depois dos anos 80 e que apostou em todas as artes documentais, o documentário, o cinema, as redes sociais, não é? E essa geração está a trabalhar e está a fazer coisas muitíssimo interessantes. Não só fazendo pequenas produções, não é? Como fazendo intervenção em filmes que tentam preservar a memória coletiva da história e a história de Angola, como foi, por exemplo, o filme Independência, não é? Que teve a participação ativa desses jovens. Por outro lado, nas periferias, não é? Jovens que com as redes sociais disponíveis, hoje pode-se fazer um filme com telemóvel, não é? E então esses jovens estão a apostar numa coisa que eles chamam Angoliud, isto é, fazer pequenos filmes que quase passam em circuito interno, não é? Passam uns para os outros e que contam histórias, não é? E que ajudam a aparecer os grandes heróis, aqueles inspirados naqueles heróis americanos que resolvem tudo. Sim. E portanto há ali uma recuperação dessa ideia de que o cinema também serve para mostrar o herói, o que combate isto ou que dá aquilo, e isso é um fenómeno que hoje é muito visível nas periferias. Então, você acha que a proposta é feita pela juventude? Exato. Eu estou convencida que é a juventude que neste momento se agita e está à frente desse fenómeno. Inclusive, estou convencida que a grande cidade, não é, onde moram os poderes, etc., não conhece esse fenómeno, não sabe o que se passa. Entendi. E Paula, eu queria saber agora, a gente falou de qualidades, dificuldades, agora eu queria saber a importância de certa forma, para a sociedade e para o mundo do cinema angolano. Bom, o cinema, todos nós sabemos da sua importância, Sim. não é? O cinema pode participar na formação de um povo, não é? E hoje, com toda a tecnologia que nós temos à nossa disposição, seria muito fácil fazer desse cinema um instrumento ao serviço das inquietações, dos pedidos, das solicitações, porque ainda há muitas regiões do território onde o cinema, tal qual nós estamos habituados a vê-lo, o cinema que se vai à sala, que fecha a luz e que projeta o filme, não chega, não é? As pessoas só veem cinema ou através da televisão ou através do telemóvel, do tablet, do computador, não é? Portanto, eu penso que um maior investimento e uma maior divulgação do que é que realmente se está a fazer em Angola neste momento seria importante para todo o povo, para todo o território de Angola. Eu acho que dentro dessa proposta que a juventude, ganhando autonomia, consegue, é justamente usar o cinema como instrumento de transformação social, né? Sim. É Angola pensando Angola para poder... Eu penso que sim, que esse é o fenómeno que está neste momento a acontecer. Não estou a dizer que tenha qualidade ou não. Estou a dizer que é um fenómeno, existe e é preciso estarmos atentos a ele.
de aço, desfaço em abraço, meu lenço arremesso. Por isso eu penso que estou bem fixo